Sejam bem-vindos ao 23º episódio do Quartos Excepcionais. Olá, Dulce. Olá, Ive. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, como eu falei no último episódio, a gente estava numa sequência de convidados. Aí eu e Dulce ficamos com saudade, resolvemos gravar um episódio só nós duas. Agora a gente vai retomar a nossa sequência de convidados aqui no Quartos. E hoje nós temos a grande honra de poder ter um bate-papo super proveitoso e descontraído com a querida professora Flávia Rio. Olá, Ive, olá, Dulce, muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar participando do projeto de vocês, que eu venho acompanhando, né? Enfim, pelos vários projetos que nós temos em comum, então é uma honra muito grande eu poder participar, estar aqui na presença virtual de vocês e de toda a audiência que segue esse projeto. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, eu sei que a professora Flávia Rio dispensa apresentações, mas, enfim, vamos ler o currículo dela. A professora Flávia é doutora e mestre em Direito pela UERJ, é professora adjunta de Direito Processual Civil também pela UERJ e é pesquisadora visitante da Universidade de Turim, na Itália. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que assim, acho que é uma das bolas da vez aí, que é a participação do amicus curiae nos recursos repetitivos. Dulce, você quer começar com as perguntas? Isso aí, Flávia. É um prazer lhe receber aqui no Quarto Excepcionais. E a primeira pergunta que a gente separou para você falar, e você fica super à vontade de falar o que você acha importante, mas a gente queria que você fizesse uma relação entre a figura do amicus curiae e os recursos repetitivos. É que você fizesse aí, você fica à vontade, mas falasse um pouco para a gente sobre isso. Pois é, na verdade, quando a gente fala de um lado da figura do amicus curiae, de outro lado, e a gente tenta fazer essa junção, né, com a ideia dos recursos repetitivos, que no CPC de 2015 ganham uma projeção muito significativa, muito emblemática dentro dessa perspectiva maior dos sistemas de precedentes no Brasil. Talvez nem para todos essa relação soe tão intuitiva assim. Então, na verdade, quando nós tivemos a ocasião de programar, né, esse evento, e em alguma medida eu propus esse tema e fiquei muito feliz que foi aceito, foi exatamente para a gente começar a criar algumas pontes entre esses dois institutos, e aí, assim, como a gente brincava antes, entre aspas, no cafezinho que antecedeu o início formal dos trabalhos, eu brincava com a Dulce, sem a gente aqui declinar idades, né, datas, mas, enfim, pelo menos para mim, que já tenho aí uma trajetória, né, de mais de uma década, mais de 2 décadas, não vou entregar mais do que isso, a bem dizer, para essa trajetória toda, a gente sabe que até a ideia de repetitivos, e mais ainda, né, mais presente ainda, a ideia de precedentes, ainda que a própria noção de precedentes seja bastante, vamos colocar assim, divergente, o que seria o conceito de precedentes aqui no Brasil, nós teríamos, então, vamos colocar assim, grosso modo, 2, por assim dizer, novidades. E aí, como que a gente junta essas 2 novidades? Qual é o ponto de convergência entre essas 2 novidades? Então, de um lado, quando a gente fala, e aí eu mencionei instantes antes, que a própria ideia do que seria o sistema de precedentes brasileiro, e aí a gente tem até alguns colegas, né, que são, inclusive, especialistas nessa temática de precedentes, que tem um tom quase que jocoso quando a gente fala em sistema de precedentes brasileiro, exatamente porque não condiz à perfeição com nenhum modelo tradicional, vamos colocar assim, de precedentes. Então, nós criamos, de fato, o nosso sistema.
E eu não acho que isso seja de todo ruim, muito ao contrário, né? Eu falo, enfim, como membro da UERJ, e o professor Barbosa Moreira sempre nos ensinou que quando nós trazemos qualquer instituto de um outro ordenamento estrangeiro, é salutar, é saudável que nós promovamos alterações, adaptações às nossas especificidades, inclusive culturais, e, de fato, quando nós falamos em um sistema de precedentes, e eu, pelo menos, coloco a questão dos recursos repetitivos dentro desse grande guarda-chuva, desse grande sistema de precedentes, que foi abertamente valorizado pelo legislador no CPC de 2015, eu acho que a gente não deve descartar essa nomenclatura, né? Embora com essa ressalva de que nós não importamos ipsis literis todo o modelo, e aí a gente vai jogar à luz, lógico, como uma referência principal para nós os precedentes de common law, isso de fato não há. E aí, quando a gente fala em precedentes, já temos aí, já que eu estou no Rio, a gente já tem aí um fla-flu, né? Porque nós temos grandes nomes do direito processual que divergem entre si em relação ao que seria os próprios precedentes. A gente tem, de um lado, por exemplo, Daniel Mitidiero, que traz um conceito mais restritivo dessa premissa, que é uma premissa importante para a nossa conversa de hoje, já que eu entendo, né, que a gente está dentro desse guarda-chuva dos precedentes, no qual se inserem os recursos repetitivos. E aí, para ele, quando a gente fala em precedentes, tecnicamente, a gente só poderia fazer alusão a decisões que venham a emanar exclusivamente de cortes supremas, né? E eles seriam sempre obrigatórios, ou seja, sempre vinculantes. Qualquer coisa que estivesse fora desse modelo mais restrito, para o mitidiero não poderia ser catalogado como sendo precedente, né? E aí a gente consegue encaixar, vamos colocar assim, a temática central, que seriam os julgados em recursos excepcionais repetitivos, até dentro desse modelo mais restrito, desse conceito mais restrito do mitidiero. Então, se a gente for parar para pensar na temática central da nossa fala, a gente até fica numa zona de conforto maior nesse fla-flu. Mas a gente tem que reconhecer que, de outro lado, a gente tem um entendimento que traz um conceito mais abrangente de precedente e ao qual eu tendo a me filiar, que é do Alexandre Câmara, né, que é, assim como eu, carioca. E aí o Câmara ele vai trazer uma acepção mais abrangente e vai dizer que, para ele, e eu concordo, o precedente é o quê? É um pronunciamento judicial que foi proferido em um processo anterior, daí nós dizermos que seria um precedente, e ele, a partir de então, passa a ser empregado como base da formação de uma outra decisão judicial proferida, prolatada em um processo posterior. E aí, então, para ele e para mim também, a gente pode falar em precedente no Brasil, né? Tanto em precedente persuasivo, quanto em precedente vinculante. Então, nós teríamos, de maneira bastante tranquila, bastante confortável, essa lógica e essa ótica mais abrangente do conceito de precedente, que me soa mais, como eu posso dizer, a que eu me filio, né, e que me parece, digamos que mais acertada para o nosso contexto legislativo e também para a própria dinâmica dos tribunais, penso eu. E seja como for, ainda que a gente adote tal ou qual conceito, eu acho que o legislador no CPC de 2015, e aí a gente entra nessa importância redobrada no CPC de 2015 da temática dos repetitivos, de que o legislador no CPC de 2015 ele reiteradamente deu um recado claríssimo e para os operadores do direito, sejam advogados, juízes, desembargadores, membros do MP, delegatários de cartórios extrajudiciais como eu, advogados públicos, que não se aperceberam disso. Fica aí o depoimento de uma operadora do direito também, no sentido de que eu faço a leitura de que o recado foi muito claro para a gente. Então, ao longo de todo o CPC,
Para quem vai lá só para o 900 e tal, 1000 e pouco, processos nos tribunais, olha, o recado é claro de ponta a ponta sobre a importância dos precedentes no nosso sistema jurídico processual. E mais especificamente, que é a nossa tônica, os repetitivos, né? Tendo em vista que ele, até nesse conceito bem restrito, ele se insere também. E aí, dando um passeio muito rápido, né? Para subscrever essa minha premissa. Artigo 332, lá ele vai autorizar que o juiz julgue liminarmente improcedente o pedido, vejam só, sem nem ouvir a contraparte. E aí vai lá no 332, inciso 2, dá um recado claríssimo. Se houver acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos. Então, aí já abre uma porta muito ampla para um julgamento liminar de improcedência do pedido. Então, que lógico, encurta o procedimento, que lógico, vem ao encontro dessa ideia de duração razoável, mas que também, em alguma medida, vai nos trazer um desfecho mais breve e, portanto, vai ser uma previsão que vai, vamos colocar assim, ser emblemática para os rumos do processo. Aí depois, no artigo 311, inciso 2 também do CPC, mais um recado claro para a gente da importância do tema de hoje. Tutela provisória da evidência. Então, para quem não faz uso dela, fica a dica de que ela tem aí uma, vamos colocar assim, um potencial de emprego gigantesco no nosso dia a dia. E aí diz lá no 311, inciso 2, que fica autorizado o cabimento, né? Fica previsto o cabimento da tutela provisória da evidência se houver o quê? Tese firmada em julgamento de casos repetitivos. E aí a gente conjuga com outro requisito cumulativo, que é as alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente. Então, mais um recado muito claro sobre a importância. Artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6 do CPC, que é um dos dispositivos que eu mais gosto, que eu tenho mais carinho no CPC de 2015, que é um recado muito claro, principalmente para quem exerce a função judicante, de que a decisão é considerada não fundamentada e, portanto, nula se passar ao largo de precedentes. Ou se invocar um precedente sem demonstrar relação com o caso, com os membros do caso que está sendo julgado. Então, ou seja, tratar os precedentes com responsabilidade, com comprometimento. Então, mais um recado bem dado pelo legislador. E aí a gente já chega lá pelos idos do 926 e seguintes, e aí a gente entra mais dentro de, digamos assim, de um momento, né, de uma topologia do CPC que é mais intuitiva da gente lidar com o tema da nossa conversa de hoje. Então, 926, recado mais bem dado impossível, que é um novo paradigma, né, de conduta para todos nós, sejamos quem sejamos, delegatários, juízes, promotores e assim por diante, de que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E é lógico que, dentro de uma ótica de cooperação, é lógico que o destinatário imediato são os tribunais, mas todos nós somos coadjuvantes e temos também a nossa parcela de contribuição a ser dada para empregar e aprimorar a aplicação desse 926. E aí ele segue, 932, 1011, inciso 1 do CPC, autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso. E aí, dentre as hipóteses, se houver acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de quê? De repetitivo. Então, mais uma técnica, né, em que abre a porta para um julgamento monocrático, unipessoal pelo relator. Então, com um esforço do legislador de abreviar o julgamento, forte em quê? Forte em precedentes, e mais especificamente na tônica central do nosso diálogo. E os indicativos não cessam. A gente vai ter, independentemente da gente, como a gente encare o artigo 927, se o 927, todos os incisos
trariam, em alguma medida, algum grau de vinculatividade ou não. A bem dizer, isso eu acho que é secundário para a temática de hoje, porque a temática central é essa imbricação entre amicus curiae e repetitivos, mas eu acho que, independentemente dessas, digamos assim, divergências, que eu acho que não são centrais, o recado do 927 também é um recado muito claro, um recado para levarmos os padrões decisórios a sério, né? Levarmos a sério, termos o compromisso, tentarmos virar a chave da nossa cultura, que não é uma cultura de levar a sério os precedentes, e eu acho que isso é uma mudança de... A gente sempre aponta o dedo para o outro, né? É uma mudança de cultura para eles, juízes, para eles, desembargadores, mas a gente não vê também uma mudança de cultura para todos nós. Então, eu, delegatária, de ter respeito, de ter deferência a julgados anteriores, né? Invocá-los, ter esse exercício diuturno de pesquisar a sério, ter deferência aos julgados que já foram proferidos anteriormente em matérias sobre as quais eu tenha de lidar, direto ou indiretamente, os advogados da mesma forma. Então, eu acho que é todo um efeito dominó aí, num sentido positivo, que a gente precisa entender que nós precisamos deflagrar, e eu acho que esse é o espírito do 927, independentemente de quaisquer questiúnculas. E aí a gente entra nesse ponto de imbricação que vocês me perguntaram. E aí? Precisamos levar os padrões decisórios a sério? E aí, os recursos excepcionais, repetitivos, eles têm um papel central dentro desse guarda-chuva dos precedentes, eles têm só essa varinha de condão, vamos colocar assim, que abre e fecha possibilidades, né? Que define muitas vezes os rumos e abrevia os rumos do procedimento, torna ele mais célere, torna ele mais dinâmico, define muitas das vezes até a competência, né, de quem irá proferir o julgamento, será monocrático ou colegiado e assim por diante. Então, quer dizer, muda as regras do jogo, faz a diferença. E aí entra a questão que muitos estudiosos do processo e muitos operadores profissionais do direito que estão no front lidando com esse sistema de precedentes, eles dão um braço a torcer no sentido de se ressentir de que, como tudo no direito, há prós e contras. Então, se de fato permite uma abreviação, se muitas das vezes também permite um tratamento mais isonômico, se muitas das vezes, se for levado a sério, também vai resguardar a legítima confiança do jurisdicionado, né? Tem até um caráter pedagógico, se bem administrado. Por outro lado, a gente tem alguns reveses, vamos colocar assim, nessa escolha que foi feita pelo legislador. E um dos reveses, um dos pontos delicados, está exatamente no contraditório. Porque uma das conquistas de um sistema jurídico processual genuinamente democrático é que todos os interessados tenham vez e voz no processo. E que isso não seja para inglês ver, que isso seja para valer. Né? Então, todos nós que temos aí, a gente atua, né, Dulce, nas duas frentes aí, como operadoras do direito, então no front, matando um leão por dia aí na nossa frente de batalha, a gente também tem esse compromisso com a pesquisa, né, com a reflexão, com um compromisso com uma tentativa de aprimoramento do sistema. Então, nesse aspecto, a gente tem de reconhecer, e aí hoje mais cedo, quando eu revisava, né, o material para a nossa conversa, eu lia o livro de um querido amigo, que é o Osmar Paixão, que gosta muito também dessa temática, e me presenteou com um livro a esse respeito. E ele, que é um grande entusiasta dessa temática, ele mesmo faz esse reconhecimento, né, dá essa mão palmatória para dizer que, de fato, as decisões vinculantes em repetitivos, elas podem ser tomadas a partir do julgamento de um único caso, né, de um recurso paradigma,
e aí passam a ser aplicados a uma multiplicidade de processos imediatamente, e aí acrescenta ele, e até a casos futuros, que ele diz que seriam mediatamente, então seria uma aplicação imediata, diferida, né, daquele acórdão que julgou o repetitivo. Então, há abertamente uma propensão e uma escolha do legislador a pacificar com eficácia erga omnes determinada tese. E aí, todos os interessados de todos os casos, não vou nem colocar só recursos, né, porque a gente tem uma suspensão e aí que é transversal, a todos os casos futuros possíveis e imagináveis, exercendo um exercício, fazendo um exercício de futurologia, eles tiveram vez e voz na formação daquele precedente, vamos colocar assim, né? Daquele julgamento que vai formar aquela tese que vai ser aplicada dali em diante, inclusive, né, aos processos suspensos e prospectivamente dali para frente? A resposta é negativa. E aí, como lidar, então, vamos colocar com essa questão, que é uma questão delicada? Como, então, nós conseguimos contornar de cabeça erguida, vamos colocar esse pecadilho que não seria um pecadilho tão pequeno assim, de talvez um déficit democrático em tese, né? E que não é um detalhe, porque estamos falando em contraditório, estamos falando no que nós reconhecemos como um direito fundamental processual, né? Então, algo de extrema envergadura. Então, o professor Leonardo Greco, que, né, é um grande entusiasta, um grande pesquisador na temática de contraditório participativo, ele vê isso como uma desvantagem do sistema de precedentes em geral e dos recursos repetitivos em especial, que é esse déficit de contraditório. E aí entra o amicus curiae. Porque o amicus curiae, o que nós tínhamos até então, era o quê? Era a previsão da figura do amicus curiae em leis esparsas. Então, nós tínhamos um cabimento muito restrito do amicus curiae, muito pulverizado em procedimentos específicos. Então, não havia, por assim dizer, uma cultura, né, e uma disseminação positiva do cabimento e, vamos colocar assim, da aplicabilidade, né, do uso dos préstimos desse amigo da corte. E aí que vem a reviravolta do artigo 138 do CPC de 2015, que é quando o legislador, também num recado muito bem dado para a gente, diz, olha, vocês não estão acostumados com essa figura, tanto que o Cássio Scarpinella, né, que é, até hoje no Brasil, quem se debruçou mais e melhor, né, com mais afinco sobre a figura do amicus curiae, ele fala que há um terceiro enigmático. Um terceiro enigmático porque justamente nós não estamos até hoje tão habituados e tão afeiçoados tanto ao conceito quanto à aplicabilidade prática, né? Então, acaba que a gente ainda precisa fazer esse dever de casa. Mas lá no 138, na minha modestíssima opinião, eu acho que o legislador no CPC de 2015 deu um salto qualitativo muito grande na nossa codificação, no nosso regime, quando, em primeiro lugar, previu um cabimento amplíssimo para o amicus curiae. Então, o recado foi, olha, não estamos habituados, mas a partir de agora há um potencial, né, de invocação ou de convocação do amicus curiae para contribuir com os tribunais em todo e qualquer procedimento. Então, inverte o jogo, né? Se, na dúvida, precisava de previsão e todo mundo ficava titubeante se caberia ou não, agora inverteu-se o quadro profundamente, e para melhor, penso eu. Outro ponto que eu acho fundamental, e aí tanto assim que isso está previsto como uma das modalidades de intervenção de terceiro, lá na parte geral. Então, mais claro de que o cabimento é amplíssimo, impossível.
Segundo ponto, tinha uma divergência se a amicus curiae podia ser pessoa natural ou não, se deveria ser pessoa jurídica, aí precisaria ser pessoa jurídica formal, né, regularmente formada, com personalidade jurídica, todo dever de casa feito ou não. E aí, mais uma vez, eu acho que o legislador tirou de letra no 138. Ele falou, pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica, qualquer entidade. Então, qual é o ponto central? Não são esses meandros, se a pessoa é natural ou não, se a pessoa jurídica é regularmente formada ou não. O ponto fundamental é qual? É que tenha representatividade adequada, ou seja, que tenha lugar de fala. Né? Que aquela pessoa natural ou jurídica ela tenha expertise na matéria sobre a qual vai se manifestar naquele processo. Porque o amicus curiae, enquanto modalidade de intervenção de terceiros, ele é o quê? Ele é aquele especialista que tem uma bagagem muito grande e muitas das vezes tem uma experiência prática até maior do que uma bagagem teórica, dependendo da temática, e, portanto, ele está credenciado pela sua experiência e pelo seu conhecimento a se manifestar de forma qualificada sobre aquela temática. E não necessariamente uma temática puramente técnica, então a gente não está falando de uma perícia. Nós estamos falando de, principalmente do que a gente chama dos hard cases, né? Daqueles processos complexos que a gente tem cada vez mais, e que muitos deles são justamente os que redundam em recursos repetitivos, em que há o interesse social, em que há impactos diretos ou indiretos em vários segmentos, em vários setores da sociedade. E aí, como que a gente consegue contornar esse déficit democrático em razão dessa compressão do contraditório? Convocando esses setores da sociedade civil. Via o quê? Via amicus curiae. Entende? Então, é como que um pulo do gato. A gente consegue, dentro da mesma codificação, a gente consegue tentar tirar o melhor proveito do sistema de precedentes, naquilo que lhe é mais nobre, né, que é fomentar a duração razoável, fomentar a isonomia, e, enfim, todas as finalidades elevadas de um sistema de precedentes bem aplicado, lógico, a gente está numa conversa aqui entre duas especialistas, então, levado a sério, mas também de forma muito leal com os nossos espectadores, reconhecendo que há esse ponto delicado a ser contornado. E aí entra essa figura nova do amicus curiae. E entra não com uma construção minha, Flávia, mas com uma previsão abertamente muito, como eu posso dizer, subscritora, né, de muito fomento da figura do amicus curiae no 138. Então, a gente consegue ter, portanto, trazer para os autos, trazer um arejamento para o tribunal. Se a gente fala em recurso repetitivo, mais ainda, estamos falando da cúpula do Judiciário Nacional, que está, de uma maneira ou de outra, centralizada no Distrito Federal, né? Está centralizada em Brasília, com julgamentos que vão impactar esse país continental. Então, nada mais justo do que promover esse arejamento, eu costumo brincar, esse desencastelamento dos tribunais superiores, dando vez e voz para a sociedade civil através dos amici curiae. Então, eu acho que, de um lado, promove esse contraditório ampliado, né, nos recursos repetitivos, e, de outro lado, principalmente nos hard cases, em segundo lugar, colabora para o aprimoramento da prestação jurisdicional, porque oferece para o julgador todas as facetas, né, que a sua decisão acaba, em alguma medida, tendo ou impactando. Então, eu acho que aprimora a prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, legitima a prestação jurisdicional via repetitivos. Então, eu acho que embora não necessariamente seja
uma dobradinha, né, a qual nós venhamos a aderir desde a primeira hora, ou que nos soe muito intuitiva, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer esse exercício e enxergar com bons olhos. Porque, lógico, sob o ponto de vista do tribunal, talvez pareça à primeira vista que, vamos colocar assim, tumultua, né? Que puxa mais um para falar, mais um para se manifestar, mas eu acho que o saldo é positivo, eu acho que vale a pena, entende? Então, em termos dessa balança de vantagens e desvantagens, eu acho que as vantagens de quem tem representatividade adequada nos recursos repetitivos, portanto, que tem um impacto muito significativo, e isso fica muito claro pelo fato de serem considerados repetitivos, né? Então, terem adquirido esse status, esse rótulo, é muito bem-vinda e mais do que bem-vinda a figura dos Amici Curiae. Então, eu acho que a gente consegue reunir, abarcar com a sua participação esses dois espectros de aprimoramento e de legitimação democrática também. Acho que é isso. Flávia, uma verdadeira aula. Perfeito. Eu concordo com o ponto de interseção, concordo plenamente com o ponto de interseção que você fez na sua fala entre a figura do amicus e o repetitivo. Com relação ao repetitivo, eu sei que não é o nosso assunto, assim, não especificamente. Eu já tenho uma visão mais crítica, mais na linha do que o professor Nelson Nery, do que o professor Araquém defendem. Eu acho que, sim, o 489, parágrafo 1º, incisos 5º e 6º, eles, por si só, na minha opinião, eles já teriam força para a gente poder dar o respeito que a jurisprudência precisa ter. Já tem uma visão um pouco mais crítica à questão da vinculatividade prevista no rol do 927. Eu acho que, tendo o magistrado um dever de enfrentamento da decisão dos tribunais superiores, acho que já... Eu entendo a intenção do código de marcar território, mas acho que, teoricamente, às vezes cientificamente, a gente teria premissas contestáveis, como o fala-flu que você falou. Mas o 489, parágrafo 1º, ele traz mesmo a gênese do que a gente precisa. A gente precisa de decisões bem fundamentadas, de decisões que não sejam solipsistas, que não saiam de argumentos metajurídicos do julgador. Então, o 489, parágrafo 1º, inciso 5º e 6º, eles trazem exatamente essa obrigação dos juízes e tribunais dialogarem com as decisões deles mesmos, para você ter coerência, para você ter integridade, e com as decisões dos tribunais superiores. Então, assim, ainda que de perspectivas diferentes, eu acho que partimos, sim, da mesma premissa. E já voltando um pouco mais para o nosso tema, enfim, e partindo do pressuposto que é uma realidade posta, os repetitivos, enfim, e para ficar neles, por causa do nosso tema, acho que sim, tanto a amicus curiae quanto a audiência pública são instrumentos imprescindíveis, eu acho, a todo o procedimento, a toda a afetação. A gente ainda vai tratar um pouco sobre a experiência prática, eu sei que você vai trazer muita coisa legal para a gente, para os nossos espectadores, mas deveria ser mais do que uma opção, né? Deveria ser uma obrigação, porque a gente traz aí, sim, na minha visão, uma compensação, porque o próprio procedimento e a tese que ele vai produzir tem alguns pontos de fragilidade, como você bem destacou, e essas figuras são figuras que fazem um contraponto às fraquezas do Instituto. Então, acho que, ainda que partindo de premissas diferentes, a gente chega a uma conclusão favorável ao Instituto, à previsão desse Instituto no procedimento repetitivo. Perfeito. Eu também, Flávia, quero fazer algumas considerações aqui. Eu super concordo com tudo que você falou. Na verdade, sua fala foi um presente. Alguns pontos que você falou, eu me lembrei muito do meu curso de emendas. Eu estou ministrando um curso que tem sido uma verdadeira maratona no Tribunal do Estado de Pernambuco, para justamente levar a sério
todo o padrão decisório, né? Falo muito no curso para os meus colegas que muitas vezes uma simples decisão ela pode sim repercutir em outros casos. Então, tenho essa visão assim ampla e tento pregar uma visão responsável de qualquer decisão, né? Acho que a gente tem que levar muito a sério o 489, parágrafo 1º, isso é um ponto que eu procuro falar muito no curso também, Flávia, eu tenho a impressão de que essa realidade do amicus curiae precisa ser muito trabalhada ainda talvez esteja um pouco distante do que se pode chegar, de fato, para a gente que trabalha elaborando decisões, a gente também tem um receio que o amicus curiae venha tumultuar e não ajude, então esse é um sentimento, e daí o recado que eu posso dar também é que a atuação do amicus curiae seja realmente uma atuação efetiva, para que ele também faça a parte dele bem feito, porque eu acho isso aí, eu acho essa participação fundamental, Flávia, essa sua visão dos precedentes como um padrão decisório, eu sei que tem muitas opiniões de precedente, mas, assim, elaborando o meu curso de emendas, eu digo muito ao pessoal, uma simples decisão, ele tem um poder persuasivo, sim, de se utilizar numa peça processual, então nós temos que ter muita responsabilidade, e eu acho que a figura do amicus curiae, desde que ela traga realmente, efetivamente um ganho, ela pode melhorar muito a prestação jurisdicional, essa questão do acesso mesmo da questão da democracia, então eu acho que é muito importante a figura do amicus curiae, concordo super com a sua fala. E até, se me permitem, já que é uma conversa, se me permitirem, só para eu não Total. esquecer, tudo que até a Ive falou é um ponto que para mim também me é muito caro, que me faz recordar do 1038, que lá nos incisos 1 e 2, ele usa o verbo poderá. Então, diz que o relator, né, Ive, poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesses na controvérsia, considerando a relevância da matéria, e depois também, no outro inciso, mantém o poderá, fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com finalidade de instruir o procedimento. Eu acho que isso tudo é um recado para todos nós, embora não tenha usado a expressão amicus curiae, eu acho que, para bom entendedor, meia palavra basta, né? A descrição é toda, né, Ive Dulce, do amicus curiae. Então, eu acho que aí a gente está falando de uma relação umbilical direta do 1038 com 138. Mas aí o Alexandre Câmara ele faz uma menção, uma crítica a outros momentos do Código em que o legislador usa o verbo poderá para se referir a amicus curiae, e dizendo que o mais correto seria deverá, e eu acho que esse 1038 é um desses momentos, né? No sentido de que ele não é só um terceiro enigmático ou um terceiro, digamos assim, perturbador, né, ou fonte de tumulto processual. Então, eu acho que talvez, para romper um pouco com a nossa falta de familiaridade e talvez com a nossa própria resistência, né, a essa figura um tanto quanto desconhecida, e talvez também, já que a gente estava falando, porque eu Ive, não trouxe uma crítica aos repetitivos em si, ao sistema de precedentes em si, porque eu achei que era muito pano para manga. Então, estou partindo do pressuposto de que está posto. Então, está posto, está em vigor, a gente está num momento histórico que, tirando uma radiografia, valoriza muito a celeridade, a entrega de resultados, isso é inexorável. Isso vamos colocar assim, uma política judiciária, uma política pública, entende, Ive? Então, assim, eu estou lidando aí com uma realidade posta. Então, assim, partindo dessa premissa de que há, digamos assim, scores, há números, há rankings, e então há metas a serem cumpridas,
como que a gente consegue, dentro desse rolo compressor aí, aprimorar esse sistema, entende? Então, eu nem estou tocando naquela premissa macro, não, para não ocupar nosso tempo, mas eu também, enfim, concordaria com você, certamente, se a gente discorresse em gênero, número e grau. Mas, então, eu acho que o legislador, para romper com esse lugar comum, com essa zona de conforto nossa, do tipo, puxa, estamos na era da duração razoável, para não dizer da celeridade, da eficiência, para não dizer de um eficientismo exacerbado. Então, onde está escrito poderá, se der, se eu estiver afim, se eu achar conveniente, se não for prejudicar o meu score, né, o meu ranking e as minhas metas. Então, se a lógica for essa, o amicus curiae, coitado, está fadado ao fracasso, né? Vai ser letra morta. Então, talvez uma ajudinha aí do legislador em ser um pouco mais incisivo no 1038, talvez tivesse aí um caráter pedagógico muito bem-vindo para a gente, né? Então, desculpa te interromper aí, mas você mencionou essa questão e aí me veio à mente essa questão aí redacional que poderia ser mais incisiva. Mas eu fico à disposição. Flávia, que você não interrompe, você manda. Eu queria seguir com mais uma pergunta para a Flávia. Eu sei que você já falou, Flávia, um pouco sobre o perfil, né, do amicus curiae no CPC de 2015, mas partindo até dos esclarecimentos que você já colocou, sem prejuízo de colocar outros tantos, e partindo desse perfil que você já começou a abordar, eu queria te perguntar quais são os poderes, né, que o amicus curiae tem no procedimento do repetitivo. Perfeito. E aí eu acho que o legislador ele mais acertou do que errou no 138 de novo. Então, eu acho assim, se eu tivesse que fazer um balanço geral do 138, eu diria que o saldo é positivo. E por quê? E aí alguns vão se ressentir, vão falar assim, puxa, lá no 138 o legislador foi muito genérico, não só em termos de cabimento, e aí eu acho que isso é salutar, porque em termos de cabimento significa que, na dúvida, é cabível sempre que houver representatividade e for relevante, né, e multifacetada a matéria subjacente, né, que está sendo objeto do litígio. Mas, por outro lado, também, o legislador ele é muito genérico em relação à questão dos poderes. Então, ele não define, ele não elenca, ele não exaure quais são exatamente os poderes do amicus curiae. E aí alguns se ressentem de que, puxa, o legislador já podia ter sinalizado de forma mais clara. Mas aí eu vou também defender o que está posto no CPC. Em que medida? Porque lá no parágrafo 2º vai dizer que vai caber ao juiz ou ao relator a competência para definir os poderes do amicus curiae caso a caso. E se a gente for parar para pensar, se nós estivermos diante de um juiz ou de um relator que quer manejar bem a figura do amicus curiae, e que é o que a gente faz votos de que ocorra, né? Então, a bem dizer, ninguém melhor do que o relator ou o juiz que conduz e que preside aquele procedimento para dizer, naquele caso concreto, e tendo em vista, digamos assim, o escopo da participação, a dimensão e o espectro, né, da manifestação e da contribuição que se espera daquele amicus curiae, né? Quais são os poderes, ao mesmo tempo, necessários e suficientes. Então, num caso, pode ser que nós tenhamos mais de um amicus curiae, então tenhamos, às vezes, vários amici-curiae em hard cases muito complexos, em processos estruturais, em repetitivos que envolvam questão de direito, digamos assim, que, em alguma medida, seja interdisciplinar, nós podemos, sim, ter a presença de mais de um amicus curiae. E, nesse caso, nada mais justificável do que o juiz ele consiga, em alguma medida, ao definir os poderes de cada um dos amici curiae, ele consiga dosar, digamos assim, calibrar de forma proporcional
tanto a complexidade da matéria que aquele amicus curiae vai se manifestar, quanto o impacto e a relevância daquela matéria para o julgamento da causa, né? Então, eu acho que essa avaliação, infelizmente, ninguém melhor do que o juiz ou o relator, né, que é quem está mais enfronhado no julgamento, nos meandros do julgamento, para aquilatar isso. Então, lógico, sempre, aí a gente está falando também de artigo 10, é sempre melhor ouvir todos que estão participando daquele processo, todos que estão diretamente participando, você está falando do repetitivo, que estão ali tendo lugar no repetitivo, e isso é altamente desejável, mas, a bem dizer, se formos pensar em um juiz e um relator que está ciente da importância do amicus curiae, por isso tende a deferir a sua participação, que ele aquilate de que forma irá contribuir. Lembrando que estamos falando de uma intervenção sui generis, porque o amicus curiae, ele está ali como um amigo da corte. Então, para mim, a gente está falando de alguém que tem, na minha opinião, e aí também, mais uma vez, há divergências, eu entendo, sinceramente, como o professor Cássio Scarpinella entende, que estamos diante de alguém que deve demonstrar interesse institucional. Ou seja, alguém que, genuinamente, pela sua trajetória, tem uma relação direta com uma matéria subjacente àquele litígio. Então, vamos pensar, por exemplo, quando estamos falando de, salvo engano, foi aquela ação que tramitou no STF, aquela DIN da interrupção da gravidez do anencéfalo, salvo engano, foi nesse caso que nós tivemos, por exemplo, CNBB, instituições médicas, salvo engano, o Conselho Federal de Medicina, enfim, tivemos tantas entidades tão díspares, né, para trazer para nós as diferentes óticas. Então, a bem dizer, nós estamos falando de entidades ou pessoas que têm um interesse institucional que sobrepaira, que está um degrau acima do interesse jurídico imediato dos litigantes. Então, circunstancialmente, pode acontecer que, acidentalmente, o amicus curiae acabe, acidentalmente, tendo uma manifestação que coincida total ou parcialmente com um interesse circunstancial ou ocasional de A ou B, de autor ou réu. Aí, muitas vezes, eu costumo brincar que o amicus curiae vem tocar fogo no parquinho, porque ele diverge do autor, ele diverge do réu, e ele ainda traz novas nuances, novos desafios de diferentes ordens para ampliar o debate. Por isso que a gente fala que é contraditório ampliado, né? Então, eu penso, sinceramente, que se a gente for fiel à essência do Instituto do amicus curiae, eu acho que é salutar que o juiz ou o relator, ele aquilate de forma proporcional à envergadura da missão que ele espera e da contribuição que ele espera, ele defina. É muito comum nós vermos, principalmente a partir do regimento interno do STF e do STJ, já que a gente está falando de repetitivo, é muito comum nós vermos o amicus curiae praticando quais atos, normalmente, reiteradamente, com bastante tranquilidade? Sustentação oral, né, em participação em audiências públicas, apresentação de manifestação escrita e, muitas das vezes, até a ocasião de propor a designação de um perito, já que o amicus curiae conhece aquela matéria, então ele tem realmente uma familiaridade quando há aspectos técnicos que o credenciam até mesmo a recomendar a atuação de um perito para, aí sim, numa outra lógica, uma lógica eminentemente técnica e probatória, não meramente opinativa, poder contribuir para o aprimoramento daquele julgamento. E aí a gente entra numa questão que tem relação direta com os repetitivos, que é o parágrafo 1º do 138. Por quê? Porque lá no parágrafo 1º do 138, o legislador optou por indicar que, a princípio, o amicus curiae não possuiria, como regra, legitimidade recursal.
né? E aí autoriza abertamente apenas a interposição de embargos de declaração. Eu ainda prefiro o verbo interpor para embargo de declaração, então sou meio chata com isso. Então, a interposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso da decisão que julgar IRDR, então, incidente de resolução de demanda repetitiva. E aí vocês vão me perguntar, puxa, mas aí IRDR é IRDR, repetitivo é repetitivo. E aí que vem o embrólio, não vou fechar questão, mas queria anunciar para a nossa audiência, certamente muitos já conhecem, mas acho que não custa rememorar, que a gente tem anunciado o 391 da FPPC, que vai dizer, que vai defender que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos por entender que nós estamos dentro de um mesmo microsistema, né? Então, defende uma interpretação, vamos colocar assim, ampliativa desse parágrafo 1º do 138 diante dessa noção, dessa premissa de microsistema. Então, está posta aí, está levantada a bola se nós devemos ou não. Eu sou sempre pró contraditório, e aí de repente falou assim, porque Flávia não é desembargadora, não é ministra de tribunal superior, Dulce, por exemplo, que está no front da batalha lá de tribunal, de repente também não vai gostar desse meu discurso, né? Então, de fato, eu não estou nessa posição. Então, assim, eu sou super pró-contraditório, eu sou super pró-ocasiões de aprimoramento de debate, mas sempre com manejo responsável, né? Então, jamais com um propósito protelatório, nem direto, nem indireto. Mas acho que se bem manejado, e se a pessoa, se você entende que o cliente tem genuinamente razão, eu sou sempre pró-cabimento do recurso, sabe, professora Dulce? Então, Perfeito, não fique zangada comigo. Não, eu super compreendo você e eu entendo a sua fala, eu sempre falo isso para a Ive. Muitas vezes aqui eu fico entre dois mundos, porque eu compreendo a sua argumentação, eu compreendo a argumentação de Ive. Por outro lado, eu também compreendo o relator ter que dar uma freada aí. Nem sempre esse manejo ele é responsável. Então, nós temos números, nós precisamos julgar os processos. Exatamente. Então, de fato, você falou até aí um momento, Flávia, a respeito do 489. Nós precisamos analisar o 489. Por outro lado, é importante que a parte também saiba se utilizar do 489. Então, na verdade, eu acho que tem que ser dos dois lados. Então, por mais que a gente deva abrir, eu sou pró também a participação do amicus curiae, mas que participação? Como é que ela vem se dando, essa participação? Então, assim, eu entendo o seu lado e também entendo essa limitação. Eu até queria compartilhar com vocês aqui rapidamente também. Nós tivemos um IAC julgado lá no TJPE, tratando do 942 do CPC, e a atuação do amicus curiae foi muito boa. Tiveram vários amicus curiae, foi uma atuação super positiva e super necessária para o nosso tribunal. Eu assisti todas as sessões, então, assim, foi muito importante a atuação do amicus curiae. Exatamente. E a parte também que eu acho muito importante é que porque a gente pode ter a intervenção da amicus curiae tanto a pedido da própria entidade ou da própria pessoa natural, né? Como a gente pode ter a provocação, inclusive, pelo tribunal, mas de uma maneira ou de outra, pelas partes também, e o FPPC entende até que pelos assistentes, eles podem requerer, né, o ingresso de amicus curiae no feito, justificadamente, né, declinando o preenchimento dos requisitos, mas tudo isso vai ser objeto de exame pelo julgador, né? Então, se a gente está falando de um amigo da corte, ninguém melhor do que a corte para dizer. Isso. Então, se o tribunal deferiu, então a gente vê que o próprio tribunal enxerga como importante e relevante a sua participação. Então, isso é muito... Flávia, a participação do amicus curiae foi muito bem recebida. Eles tiveram muita voz. Isso é muito bom, né? Porque aí você vê que tem, portanto, um filtro, o próprio julgador recebendo, né, de bom grado a participação desse terceiro, e de outro lado você tem um filtro também não só em relação à receptividade de ter amicus curiae, mas também de quem é o amicus curiae, né, através desse requisito que, a bem dizer,
é um requisito razoavelmente fluido, né, um conceito jurídico indeterminado, que é a tal da representatividade adequada, mas que eu acho que traz um indicativo, uma baliza, eu acho que bem razoável para um julgador que tenha bom senso, né? Então, a gente já tem que ter doutrina em relação a isso, o professor Humberto Adoro Júnior fala, então tem que ter uma pertinência temática, né, entre a bagagem daquele amicus curiae. Então, quer dizer, ele vai ali, ele sabe do que está falando, ele sabe a importância e o peso daquela oportunidade, e ele não vai, de maneira nenhuma, penso eu, né, se for alguém tarimbado, não vai ali de maneira nenhuma apenas despender o tempo do tribunal ou do juiz desnecessariamente, né? Vamos brincar assim, queimar cartucho. E aí o interessante é que a Corte Especial do STJ, por unanimidade, no julgamento de 1º de agosto de 2018, na questão de ordem do RESP 1.696.396 do Mato Grosso, que é aquele que deu origem ao famoso tema 988 da taxatividade mitigada do rol do 2015, nessa questão de ordem, a Corte Especial, por unanimidade, definiu que a decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno. Então, acabou que foi por uma questão de ordem, o foco acabou sendo, lógico, a definição do famoso tema da taxatividade mitigada, mas essa questão de ordem eu queria consignar aqui porque tem relação com a nossa temática. Então, de fato, uma questão de ordem que foi definida com uma tendência, digamos assim, mais restritiva, né, ao cabimento recursal e da legitimidade, né, recursal do amicus curiae. Então, eu acho que seria mais ou menos esse o panorama e o saldo em relação aos poderes do amicus curiae. O CPC não restringe, fica aí a cargo do juiz, então ele pode aquilatar proporcionalmente com maior ou menor amplitude. A gente tem alguns atos que o FSTJ tendem normalmente a aceitar, mas eu acho que o juiz é quem tem melhores condições até de ampliar esse rol de atos processuais a serem praticados pelo amicus curiae. Eu fiquei pensando aqui, e, assim, esse 138, eu acho que ele tem partes boas e partes ruins. Ele é muito bem intencionado, mas eu acho que em algum momento existe uma confusão dentro da própria redação, enfim, e até essa questão da recorribilidade aí dentro não fica muito bem clara. Qual é o meu medo de deixar para o juiz a responsabilidade de fixar esses poderes? O juiz que for a favor vai deixar fazer tudo. O juiz que não for a favor não vai deixar fazer nada. Então, assim, por isso que eu acho que teria sido, eu acho até mais generoso com o Instituto se o CPC tivesse previsto aí garantias básicas para o amicus curiae. E, assim, eu já vivi, eu tenho uma experiência que é bem bizarra no STJ, não vou falar só que foi na 3ª turma, de um pedido, nós advogávamos para o amicus curiae, o nosso pedido de ingresso foi indeferido, mas o relator deixou a gente sustentar. Então, assim, eu não preciso dizer mais nada. Então, o que eu acho é que quanto mais vácuos a gente tem no CPC, mais riscos a gente tem de ter insegurança. Porque se o 138 tivesse dito pode recorrer ou não pode recorrer, pode sustentar ou não pode sustentar, pode pedir conversão do feito em diligência, produção de provas ou não pode pedir, a gente teria menos margem para discricionariedade ou para arbitrariedade, e aí, enfim, não vamos entrar nessa celeuma de quão equivalentes poderiam ser esses conceitos. Então, assim, eu, como você, acho que quanto mais é um dever a participação, e um dever também seria, na verdade, um direito, o amicus curiae poder ter o exercício de todas, ou pelo menos, na medida do possível, todas as faculdades que qualquer outro sujeito processual, que não seja o julgador, né, qualquer sujeito processual minimamente parcial, porque ele vai defender um ponto de vista, ele deveria ter.
E a minha preocupação, uma última, que na verdade é um corolário de tudo que eu falei, é que não me soa muito bem de garantias processuais, garantias fundamentais serem definidas por decisão judicial. Então, assim, a lei e a própria Constituição, eles têm um núcleo duro de direitos que são garantidos para aquelas pessoas que participam no processo. E o amicus curiae, ele fica um pouco ao sabor do magistrado que concorda, que gosta do instituto ou não. Assim, é muito difícil você ter quando você não tem um parâmetro legal, é difícil você poder cobrar. Então, assim, se um desembargador não aceitou o meu pedido como amicus curiae de fazer sustentação oral, quando eu vou recorrer no meu agravo interno, por exemplo, qual é o meu parâmetro? Então, assim, quando você tem um artigo de lei que diz pode sustentar, você vai dizer, olha, a lei me garante e eu preciso exercer o meu direito. Quando a gente não tem isso, eu não tenho como, assim, como dizer com base em que o juiz errou, para eu poder recorrer. Então, assim, me parece uma sensação de insegurança. Óbvio que precisa haver um manejo razoável do Instituto para evitar o tumulto processual. Dulce, estou tentando concordar com você também, que eu e Dulce, Flávia, a gente discorda quase todo episódio, é lindo. Mas isso é bom. Mas isso é bom, porque a gente é igual o amicus curiae, né? Ele está ali para dar uma visão dentro da bagagem da experiência dele, né? Então, a gente tem aqui, cada qual de nós tem experiências, vivências no nosso sistema, né? Bagagens diferentes. Então, é lógico que a gente vai trazer essa bagagem e eu acho que esse que é o colorido, né? Isso que é o ball. Isso, Flávia. E nesse ponto eu super concordo com você nisso também, Ive. E eu tenho muita dó de quando se depende de uma decisão judicial. É muito complicado, é muito perigoso isso. Então, assim, eu entendo sua preocupação e eu acho ela justíssima, porque, de fato, se o relator não é favorável ao Instituto, você vai ficar nas mãos. E é muito complicado isso. Mas aí, vou tentar trazer um alento. Pelo menos, a gente tem, por exemplo, se a gente está falando dos repetitivos, né? A gente tem no regimento interno do STF e do STJ, então, assim, na nossa delimitação temática da conversa, né, de hoje, pelo menos a gente tem um conforto maior, porque o regimento interno do STF e do STJ dizem que, pelo menos, sustentação oral vai caber, pelo menos manifestação escrita vai caber. Então, quer dizer, dentro dos repetitivos, a gente acaba tendo uma zona de conforto maior do que talvez se a gente for ampliar para os outros tribunais, né, e para, enfim, para órgãos jurisdicionais né, inferiores, hierarquicamente inferiores. Mas há uma tendência também dos regimentos internos passarem a prever também um balizamento dentro do qual aquele tribunal vai ficar em alguma medida jungido, né? Isso também é positivo. Mas, de fato, nesse ponto delicado, o legislador optou por não se imiscuir, né? E aí, realmente, assim, na origem, eu acho que é justificável. Na dinâmica prática, quando a gente bota o ser humano para lidar, é que, às vezes, a gente acaba prejudicando o que lá na origem estava até bem intencionado e bem feito, né? Comprometido com a essência do Instituto. Então, mas eu acho que a gente consegue, talvez, aí tentando salvar tudo isso, eu acho que a gente consegue escapar, talvez, pelos regimentos internos. Vamos ver. Foi muito bom seu consolo, Flávia. De toda forma, há um consolo, né? E aí, Ive, não sei se você vai continuar a falar mais alguma coisa, a gente tem também, a gente queria depois, Flávia, que você compartilhasse agora com a gente algumas experiências positivas que você teve nessa atuação do amicus curiae em repetitivos, né? O que é que você pode compartilhar aqui? Pois é, eu trouxe 3 pontos para a gente conversar, porque senão acaba que eu me animo. É um tema do qual eu gosto muito, e aí acaba que a audiência de vocês vai falar assim, puxa, mas não chamem mais professora Flávia. A professora Flávia traz exemplo demais. Então, eu trouxe 3 questões aí.
muito com coloridos bem diferentes, né? Um ponto que eu não trouxe para a gente abordar, porque seria temática de IAC, e a gente está falando de repetitivo, só para desmistificar que quando a gente fala de questão de direito, a gente pode estar falando de direito processual. Entendem? Porque às vezes a gente fica muito pensando a questão de direito é sempre direito material. E não, há questões de direito processual relevantíssimas, haja vista a questão do 1015, se o rol é taxativo, se o rol não é taxativo, enfim. Então, a gente tem questões processuais muito delicadas e que, sim, estão à altura de serem abordadas em repetitivos, tá? E aí, a gente, do Departamento de Processo da UERJ, nós fomos provocados pelo desembargador Alexandre Câmara, no IAC, do qual ele era relator no TJRJ, para nós nos manifestarmos como amicus curiae. Vejam que interessante. Então, nós fomos provocados pela expertise do Departamento de Direito Processual da UERJ, ou o Departamento de outras instituições também foram provocados a se manifestar, e aí, então, nós nos manifestamos no IAC sobre a questão de direito processual. Veja que interessante. Mas o que eu trouxe para a gente conversar são realmente repetitivos. Primeira hipótese de intervenção decisiva de amicus curiae repetitivo em sede da temática de propriedade industrial. E aí a gente tem o tema repetitivo 950, que foi julgado por decisão unânime no dia 13 de dezembro de 2017. Funcionaram como amicus curiae o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a BPI, Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, que é a CNC, e Confederação Nacional da Indústria, CNI. Então, vejam, nós temos aí várias perspectivas, 4 amicus curiae para um único tema afetado. E aí, o que acontece que eu queria, antes de eu trazer qual foi a tese firmada? Eu queria fazer um elogio, que é o seguinte: a lei de propriedade industrial, que é uma lei esparsa, que regula o direito marcário, então uma temática muito específica, muito técnica, mas ela foi muito feliz em trazer para nós, e aí tem toda uma discussão aí, se a intervenção, a natureza jurídica é amicus curiae ou não, a Alexandre Câmara diz que seria uma intervenção sui generis, é outra discussão aí, mas o ponto fundamental não é esse. Independentemente do rótulo, o que nós temos, que é mérito da Lei de Propriedade Industrial, é que os artigos 57 e 175 prevêem intervenção obrigatória do INPI nas ações que versem sob nulidade do registro de marca ou patente. E isso é reconhecido de forma pacífica, tranquila pelo próprio STJ. Ele mesmo, o próprio STJ, é o fiel escudeiro dessa intervenção obrigatória, ele mesmo resguarda a observância à risca dessa exigência dos artigos 57 e 175. E por que eu acho isso tão salutar? Eu acho muito salutar porque a gente vai no âmago, gostemos ou não desse rótulo, coincidência ou não, a lei de propriedade industrial vai no âmago da figura do amicus curiae, que é o quê? Reconhecer que estamos diante, nessa questão de direito marcário, de uma questão técnica, com impacto relevante em diferentes espectros da sociedade. Tanto assim que nessa temática desse repetitivo que nós falamos, nós tivemos indústria, comércio, nós tivemos INPI, a BPI, todo mundo se manifestando. Então, nós temos vários segmentos aí que, direto ou indiretamente, sofreriam os impactos dessa tese firmada, entende? E isso é algo recorrente em propriedade industrial. Então, o legislador, ele, muito antes do CPC de 2015, largou na frente e já disse, olha, com esse, sem nome ou com nome, independentemente do nome em iuris que vocês processualistas que sempre arrumam embrólios venham futuramente no século XXI a trazer, já estou adiantando que tem que ter intervenção obrigatória. E isso é muito saudável. Então, assim, de tudo que eu pesquisei, a intervenção do INPI, ela depura, entende?
a discussão. Porque o INPI, nessas questões de registro de marca ou patente, é interessante, ele se aproxima muito da nossa atuação de delegatário de registro público, que é o quê? Nós estamos ali para resguardar a segurança jurídica, a observância do ordenamento jurídico, entendem? Então, para nós, a gente não tem um interesse direto, nós estamos ali enquanto agentes públicos imparciais. Enquanto agentes públicos imparciais, autorizar ou não o registro, um registro público, né? Então, para nós somos imparciais e para nós tanto faz quem é o requerente A ou B. Nós estamos jungidos estritamente à legalidade. Então, é muito importante essa intervenção, que é uma intervenção, em grande medida, por conta de um interesse institucional do INPI, com o quê? Com o estado da arte da aplicação do direito marcário. Então, aí a gente está falando de um depuramento, de um aprimoramento da prestação jurisdicional. E isso esteve presente, inclusive, nesse tema repetitivo que eu acabei de mencionar, que é o 950, em que a discussão, a tese firmada, para fins de 1036, foi a seguinte: as questões acerca do trade dress, que é o conjunto imagem dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro do INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional, olha a expressão, interesse institucional da autarquia federal, que é o INPI. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, que é o que está na Lei de Propriedade Industrial, e aí sim, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Então, enfim, o embrólio é complexo, a gente não vai agora se miscuir em meandros de direito marcário, mas, a bem dizer, o grande problema que esse repetitivo almejou solucionar foi, em última análise, a Justiça Estadual acabar se miscuindo na temática de direito marcário, de se registra ou não registra, se o registro do INPI foi bem feito ou não, por via transversa, entendem? Então, o que esse repetitivo quis fazer foi separar o joio do trigo. Olha, concorrência desleal, justiça estadual, mas tem que ser concorrência desleal mesmo. Porque se for para se miscuir em nulidade de registro, em acerto ou erro de um registro que foi feito, aí a gente está falando de Justiça Federal, e aí a gente está falando de intervenção de INPI. E aí a participação, lógico, do INPI como amigo escuro foi fundamental nesse repetitivo. Por quê? E aí eu li a manifestação deles. Por quê? Dos outros também, lógico, porque isso tem impacto na indústria, no comércio, nos serviços e por aí vai, lógico. Mas o INPI, ele colocou o dedo na ferida por causa do interesse institucional e da expertise dele para dizer o seguinte: olha, a bem dizer, muitas das vezes com muito boa vontade, com ótimas intenções, eu estou cansado de ver, eu e a INPI, Justiça Estadual se miscuindo e examinando o que não é da sua competência, acerto ou desacerto de um registro que eu já fiz, ou que eu deixei de fazer. E, portanto, usurpando competência da Justiça Federal. E pior, muitas das vezes eu tenho que pedir para participar que ninguém me convida para a festa, o que vai contra a Lei de Propriedade Industrial. Então, ele deu nome aos bois, e ele falou: eu estou cansado de ver isso na prática, eu estou calejado disso. Isso é amicus curiae, aquele que fala em primeira pessoa. Eu cansei de ver, eu cansei de ouvir, isso faz parte da minha trajetória. Então, ele chama a atenção para todo um universo aí de práticas ou práticas incorretas que ele vivencia. Então, ele auxilia a organizar a casa e jogar luz sobre algumas questões que talvez a gente nem sabe, não seria nem do interesse das partes litigantes, entende? Dentro dos interesses jurídicos estritos dela. Então, o amicus curiae
e aí, humildemente, eu acho que é amicus curiae, mas a gente pode chamar de cadeira, mesa, qualquer coisa, enfim. O INPI aqui, pelo menos, ele figurou como amicus curiae, mas nas hipóteses de ação de nulidade de registro, não há ainda um consenso sobre o nome iuris, mas aqui foi realmente amicus curiae. Ele chegou com informações relevantes, que foram consideradas e foram transcritas no julgamento pelo STJ, entenderam? Por quê? Porque é inequívoco, até mesmo com base na própria lei de propriedade industrial, que o NPI tem representatividade adequada, sabe do que está falando, não é um curioso, entenderam? Então, eu acho que, assim, a gente vê que a manifestação do NPI foi decisiva, foi esclarecedora, e como ele não tem um interesse jurídico direto, o que ele quer é exatamente o estado da arte, né? Ele quer que seja o direito bem aplicado. Então, eu acho que é um exemplo cabal de intervenção salutar do amicus curiae para auxiliar na fixação da tese. Então, esse foi o primeiro tema que eu trouxe para a gente conversar. Meu segundo exemplo é outro repetitivo, que é o 948, do STJ. E aí vai versar sobre direito do consumidor, tutela coletiva e legitimidade para a instauração da liquidação e da execução individual do julgado. E aí a tese firmada foi a seguinte, para a gente já pontuar do que a gente está falando. Em ação civil pública, proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Então, foi uma decisão claramente em prol dos consumidores que se beneficiam de um julgado numa ação civil pública que foi proposta por uma associação específica. Funcionaram como amicus curiae, Instituto de Defesa Coletiva, e quem sustentou no julgamento, na sessão, foi o professor Camilo Zufelato, né, como advogado desse instituto. Ele tinha até comentado comigo na época, porque é algo bem recente. O Banco Central, vejam só, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a ABRACON, a Associação Brasileira do Consumidor, e a Federação Nacional de Saúde Suplementar. Vejam só quantos amicus curiae para trazer diferentes perspectivas, né, em diferentes segmentos. E, enfim, então, para a gente ver como que o contraditório realmente é ampliado e talvez as especificidades de cada qual desses segmentos são apresentadas para o tribunal, então, realmente conseguir entender a real dimensão, o real espectro, o real impacto daquele, vou colocar essa expressão, daquele precedente que ele está firmando naquele momento, né? Porque a questão, por que FEBRABAN, por que ABRACON? Porque o caso paradigma que foi escolhido, ele versava sobre caderneta de poupança e aquela questão antiga de quando eu era criança, de expurgo inflacionário ainda. Então, lógico, tem um impacto, né, lá na sua origem, muito importante para as instituições bancárias e assim por diante, daí a participação desses órgãos, dessas instituições como a amicus curiae. Então, a gente vê mais uma vez, e esse julgamento foi publicado no DJE de 24/5/2021. Então, notícia bem fresca aí de uma participação bastante plural, né, para o diálogo e a culminância da fixação da tese firmada. E, por último, não sei se a professora Dulce queria comentar alguma coisa. Não, eu queria só reforçar com vocês essa importância dessa participação, como é importante para o tribunal ter essa ajuda. Nós não temos condições, são tantos assuntos, são tantos temas super relevantes, então ouvir quem sabe o que vai falar é muito válido, ajuda muito o tribunal, mas desde que saiba falar, seja uma pessoa que tem propriedade para falar naquilo, que vai realmente acrescentar pontos muitas vezes específicos. Então, essa intervenção é muito importante, Flávia, eu acredito.
Exatamente. E nós sabemos também que, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, mas a gente sabe também que conforme as questões, ainda mais em repetitivos, né? Mas em AD, em ADC, em várias outras questões da competência originária dos tribunais superiores, acaba que nós estamos falando de objeto litigioso, de discussões que tem impacto, muitas das vezes, financeiro, até na dinâmica de empregabilidade, relações trabalhistas e assim por diante, muito relevantes, né? Então, são aspectos que transcendem questões estritamente jurídicas e que, muitas das vezes, precisam ser trazidas para os autos para que haja uma compreensão do todo, né? Então, eu acho que é até uma questão, eu diria, de... e olha que eu posso falar, porque eu acho que eu sou super... vou colocar até... Eu sei que essa palavra tem uma conotação pejorativa, mas sou super legalista, vamos colocar assim, né? Então, eu gosto de ter realmente a letra da lei como primeiro parâmetro interpretativo e tudo mais, mas, a bem dizer, a gente também não pode ter tribunais que estejam totalmente alheios, encastelados e alheios aos impactos na vida concreta da sociedade brasileira a partir das suas decisões. Então, eu acho que esse arejamento, né, e saber, vamos colocar assim, que o buraco é mais embaixo, né, do que efetivamente reproduzir a letra da lei de forma, como eu poderia dizer, hermética, eu acho que também é muito importante, até porque a gente é uma ciência social, então a gente tem que estar aberto mesmo a essa visão da realidade sensível, do impacto das nossas decisões e decisões de uma maneira geral, né? Então, eu vejo com bons olhos, né? E o terceiro, eu queria colocar aqui para a nossa audiência, né, tão qualificada, um ponto que é o seguinte: não tivemos repetitivos, não temos precedente, e é exatamente com um caráter até mesmo de queixa, vamos colocar assim, de dizer o seguinte: olha, não só nós temos repetitivos, nós temos o sistema de precedentes, aí ampliando um pouco o espectro de abrangência da minha fala, como talvez nós devêssemos ter mais. Então, acho que a gente... E aí eu estou colocando os dois lados da moeda, né? Então, a gente se ressentiu em alguns momentos de, digamos assim, uma finalidade mais imediata ser a eficiência, né? A celeridade e os scores. Mas, por outro lado, também eu queria finalizar a minha fala dizendo que, na minha rotina diária, nós temos já um foco grave de insegurança jurídica, para o qual seria não só perfeitamente cabível, como altamente desejável, entendem? Que fosse sanado através de um precedente bem feito, bem elaborado e com intervenção de amici curiae. E qual é o ponto? Vou ser bem breve. Todo mundo aqui, né, que nos ouve, certamente está ciente de uma tendência atual a se, como eu posso dizer, agasalhar, a se prestar a tutela jurisdicional, e aí eu coloco tutela jurisdicional no sentido amplo, não só jurisdicional estatal, mas vamos colocar tutela jurisdicional, ao pedido de divórcio unilateral. Então, um dos cônjuges manifesta de forma inequívoca a sua vontade de não manter aquele vínculo conjugal. E aí, a leitura que se faz, e aí, enfim, isso é algo inequívoco, que desde a emenda à Constituição, que tornou o divórcio um direito potestativo, né, fez cair todas aquelas condições para a decretação do divórcio, né, inclusive, eventualmente, uma separação prévia ou um tempo mínimo e assim por diante, ele se tornou um direito potestativo. Então, a bem dizer, bastaria
Eu brinco que é quando um não quer se manter casado, dois não ficam, né? Porque quando um quer sair, você não consegue ficar casado consigo mesmo, né? Então, há um consenso de que é um direito potestativo. E aí, qual é o problema? O problema é que o TJ de Pernambuco editou em muito boa hora um provimento que eu considero muito salutar, que é o provimento 6 de 2019, e autorizou o que eles chamaram, com apoio do IBDFAN, de divórcio impositivo. Então, um dos cônjuges forte dessa premissa, que é um uníssono de que é um direito potestativo, principalmente nos casos de violência doméstica, se dirige ao cartório de registro civil, qualquer um, e aí se comunica a gente pela central, né, online nossa, ou ao cartório diretamente em que foi registrado o casamento, manifesta de forma inequívoca a sua vontade de se divorciar, e o divórcio é formalizado em caráter irrevogável e irretratável, como de fato é o divórcio, pelo próprio delegatário, entendem? E aí isso foi parar no CNJ, e o CNJ disse que não poderia ser feito em cartório, precisaria de intervenção judicial, ok? Independentemente de ser ou não direito potestativo. Só que aí isso criou um mal maior. Qual é o mal maior? O mal maior é que a gente está vivenciando uma, entre aspas, uma moda de tutela provisória de divórcio unilateral, entenderam? Inaudita altera parte. Mas, gente, é do Iapoque ao Chuí. Do Iapoque ao Chuí, os advogados pedem tutela provisória, e já vi de urgência, já vi de evidência, inaudita altera parte, dizendo que é direito potestativo, então não precisa nem ouvir a contraparte antes. Só que é uma tutela provisória. E a gente aqui do cartório, como que você cumpre esse mandado, gente? Porque não depende de mim. É o ordenamento jurídico, é o Código Civil que diz que não tem como você restabelecer a sociedade conjugal se já houve a decretação do divórcio. Então, é uma contradição em termos. Ou é tutela provisória, que é em si modificável na sua essência, ou é decretação de divórcio, né? Não tem como, é um paradoxo, uma contradição em termos. Uma tutela provisória de divórcio. Entendem? E é isso que está caindo no nosso colo. Deu para entender? Então, assim, o que a nossa categoria, o que nós, delegatários, rezamos para todos os santos? E eu acho que até agora está funcionando. Então, acho que merecia um IAC aí. Que é o seguinte, a gente reza para todos os santos o seguinte, que o juiz não revogue. Isso sem contar na possibilidade absolutamente factível e com fundamento legal para uma elegante devolução do mandado. Por quê? Porque tanto o Código Civil exige que estejamos diante de decisão final, como a própria ontologia do divórcio, né, exige que estejamos diante de cognição exauriente de uma decisão transitada de julgado, quanto, de outro lado, a gente tem os códigos de normas dos tribunais, dentre eles o nosso aqui do Rio, que exige que a gente decline a data do trânsito em julgado da sentença que decreta divórcio. Exatamente por conta de não ser passível de um restabelecimento de sociedade conjugal. Então, assim, a gente reza para todos os santos, por quê? Porque depois a contraparte, o outro cônjuge, é citado, manda um buquê de rosas, manda uma caixa de bombom, entende? Quando ele vê que é para valer. Aí faz as pazes, e aí, gente, estou falando de vida real. Já vi várias vezes aí. Eu já vi várias vezes. Eu já vi assim, a pessoa vai a verbo divórcio, depois de tantos anos, aí reata e volta, eu posso desfazer? Não, tem que casar de novo. Entendeu? A gente fez as pazes, tem que casar de novo. Tem certeza, doutora? Tem. Quebra o galho. Eu falei, mas não depende de mim. Tem um tal de Código Civil aí que diz que não tem como eu quebrar galho. Então, tem que casar tudo de novo. Então, a gente tem um índice de recasamento muito grande, dada a facilitação do divórcio. Então, imagina, ele é citado, aí eles voltam de mãozinha dada para o juiz, aí o juiz fala assim, tranquilo, porque a tutela provisória é só eu revogar. Entenderam?
Então, isso causa isso, além de, na minha modestíssima opinião, ser um pedido de tutela provisória de divórcio ser juridicamente impossível, na minha modesta opinião, e, portanto, um mandado que determine isso seja inexequível, mas não porque o delegatário queira ou não queira, é porque não tem como, entende? A ontologia do divórcio não permite essa provisoriedade inerente à tutela provisória, como o próprio nome diz. Então, a gente precisa urgentemente de um precedente que dê um norte para os juízes, né? A gente pode até falar, de repente, em um julgamento parcial do mérito, talvez, entendem? Que transite em julgado, entendem? E aí as outras questões, os outros pedidos tramitariam depois. Mas eu preciso do trânsito em julgado para ficar clara, inclusive para o próprio jurisdicionado, que, feliz ou infelizmente, não tem, pode fazer as pazes, porque fazer as pazes é algo da vida, né? Não somos nós que vamos nos imiscuir nisso, mas que, a se fazer as pazes, você não resolve a partir de modificação ou revogação de tutela provisória, né? É um pouco mais sofisticado e mais complexo do que isso. Então, vocês entenderam como eu, aqui, delegatária, estou carente, órfã e precisando urgentemente de um precedente que seria uma luz no fim do túnel para nos salvar. Então, eu queria terminar com essa brincadeira e com essa leveza para dizer que, sim, essa ideia de precedentes, ela traz segurança jurídica, ela não é perfeita, mas há ainda questões, como essa que eu narrei agora no final, que precisam urgentemente de um bom e belo precedente, de preferência ouvindo a gente, né? Ouvindo nós que estamos aqui na ponta e que vamos cumprir esses mandados e que, enfim, somos chamados a não sei como, cumprir um mandado de tutela provisória de divórcio e uma eventual revogação dessa tutela provisória, que vai contra o Código Civil, para dizer um mínimo. Então, é isso. Eu acho que o saldo é positivo, precisamos de mais precedentes, precisamos de bons precedentes e precisamos de precedentes que ouçam a sociedade civil, os amici curiae, precisamos de um precedente em direito registral nessa matéria, de preferência ouvindo a gente que está lá na ponta, na lida do dia a dia, para cumprir esses mandados. Então, agradeço imensamente a oportunidade dessa conversa. Enfim, convido todos aqui que nos assistem a, enfim, se debruçar sobre essa temática, que é uma temática desafiadora, é uma temática, sim, complexa, mas que eu acho que juntar essas duas pontas, se for bem feito, embora seja difícil, mas se for bem feito, eu acho que o saldo é muito positivo. Tanto assim que eu estou querendo um precedente em direito registral para chamar de meu urgentemente aí nessa temática. Muito obrigada. Obrigada a você, Flávia. Foi maravilhoso aqui, não foi, Ive? Realmente foi uma aula. Eu acho que esse é um assunto que precisa desse amadurecimento, precisa desse debate, né? Que é justamente o nosso intuito aqui no Quarta Excepcionais, né, Ive? De fomentar essas discussões e trazer matérias que são muito importantes. Então, é isso aí. Nós agradecemos muito a sua presença, Flávia. Agradecemos a todos que nos acompanham, né? Flávia, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Foi uma aula brilhante. E espero que você aceite mais outros convites nossos. A gente vai ter outras doses aí de discussão. Vai ser um prazer te receber mais uma vez. Queria convidar todos para nos seguir o nosso perfil no Instagram, para se inscrever no nosso canal, assistir essa aula brilhante da professora Flávia, comentem, coloquem as suas opiniões, sugestões de tema, vai ser um prazer ouvi-los e saber o que vocês acharam dessa aula e quais são as dúvidas de vocês sobre os recursos excepcionais e acesso às cortes superiores.
Maravilha, eu que agradeço, queria parabenizá-las aí por essa iniciativa, por esse projeto, né? Um projeto tão complexo, né? Tão desafiador como esse, de uma envergadura tão grande, que vocês mantêm, porque eu acho que nós criarmos ideias, né? Criarmos projetos é sempre muito bom, mas depois nós mantermos, nós sabemos o trabalho que é, o trabalho que dá, e vocês têm mantido esse projeto com muita maestria, com muito brilhantismo. E aí os meus parabéns a vocês, eu como seguidora e agora com a honra de ser convidada. Muito obrigada. Muito obrigada também, Flávia.